Ah, maravilha. Beleza. Então, vamos começar. Pai amado, Senhor Deus, obrigada por essa manhã linda, maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque tu estás sempre disponível para falar conosco. Obrigada pelo ensino que tu vais nos dar essa manhã. Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para estar ouvindo de ti. Senhor, abre o nosso entendimento para nós entendermos o mundo espiritual. Ó Pai querido, nós queremos verdadeiramente entender aquilo que tu queres abrir a nossa compreensão essa manhã. Que o Senhor seja conosco, que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio e que nós possamos verdadeiramente desfrutar do teu ensinamento. Usa-me, Espírito, para falar com cada um de nós. Obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos trabalhar em Lucas 11. Mas aí nós vamos rever um pouco, né, do que vimos na vez anterior. No capítulo 10, né, nós vimos como é viver o reino de Deus. E aí nós vimos Jesus enviando os 72. Esses 72 são representativos de nós, né, de nossa pessoa, de cada um que entregou sua vida a Jesus, né? E ele enviou cada um para pregar, essa é a nossa missão, né? A palavra lá em Mateus 28 diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, anunciar, né, que o reino é chegado. E aí nós vimos os ais de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, que era a cidade sede, né, do ministério de Jesus, e isso porque eles viram muitos milagres e não creram. Minha gente, a gente vai ver mais ais hoje, e quando a palavra repete, é importante que a gente entenda que é muito importante para nós, e Jesus não quer que a gente passe batido. E aí nós vimos os apóstolos felizes, porque finalmente os demônios se submeteram às suas ordens no nome de Jesus, mas Jesus lembrou a eles, olha, é mais importante que o seu nome esteja escrito lá nos céus. E vimos a história de Maria e Marta, né? Nós vimos Marta precisando fazer tudo, né, ao redor, mas Maria se colocando aos pés de Jesus e dizendo, Jesus, o que você tem para me dizer? É isso que a gente deve fazer, né? Esse é o exemplo, esse é o ensino. E agora, começando com Lucas 11, Jesus nos ensina a orar. Esse é um ensino que você também encontra em Mateus, mas de uma forma um pouco diferente. Aqui, os discípulos, eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele, né? E Jesus ensina essa oração que hoje a gente ora em todo culto, né? Mas é muito importante que a gente entenda que o Pai Nosso, ele é um modelo de oração. A gente não tem tempo aqui de entrar nesses detalhes, mas é importante que a gente compreenda que quando a gente orar, a gente deve orar assim, primeiro, né? Chamando Deus de Pai. É muito importante que a gente entenda a nossa identidade de filhos e a gente se dirigir a Ele como Pai. Às vezes a gente acha que Deus está muito distante. Eu mesma achava que Deus era muito distante, que eu não tinha como chegar perto dele e sentar no colo e conversar e às vezes chorar no ombro. Mas eu hoje sei que Ele está disponível para isso e que Ele gosta de ser chamado de Pai. Ele gosta de ouvir isso da nossa boca. Então, esse é um convite, né, para começar tratando com ele como um pai.
glorificando o seu nome, não é? Porque ele é Deus, ele precisa ser santificado. Ele não precisa disso, né? Às vezes a pessoa diz, por que eu tenho que dar glórias a Deus? Não é você que tem que dar glórias a Deus para ele, né? É para você entender o quanto ele é grande, ele é muito maior. E isso faz a gente apreciar primeiro o amor e o cuidado dele por nós, e também o poder dele quando ele cuida de nós, né? O poder de vencer todo o mal que nos cerca. Muito importante que a gente tenha essa noção. E aí santificamos o seu nome, porque Deus é santo, e a santidade dele precisa nos contaminar. Nós precisamos ser santos, porque ele é santo. E nós precisamos desejar muito, proativamente, né? De uma forma intensa, que o reino venha, o reino de Deus. Nós somos veículos, canais de trazer o reino de Deus para a terra. Para hoje, a gente precisa lembrar de pedir o pão nosso de cada dia. A gente precisa pedir significando o que a gente precisa, não o que a gente deseja, porque às vezes o que a gente deseja não é o melhor para nós. Eu aprendi a desejar aquilo que Deus deseja para mim, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu quero essa vontade boa, perfeita e agradável daquele que sabe tudo e me ama. Enfim, a gente precisa lembrar de pedir perdão dos nossos pecados e perdoar, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Deus precisa que nós perdoemos, porque isso libera o perdão dele para as nossas vidas. Nós não podemos receber o perdão de Deus e reter o perdão a outras pessoas. A gente não pode fazer isso, não é? Eventualmente a gente vai ver isso com mais detalhes. E aí a gente pede proteção para não cair em tentação. As tentações virão, mas a gente precisa pedir a Deus ajuda para estar fortes e resistir. Enfim, importante a gente perceber o seguinte: Jesus, ele não ensinou os discípulos a pregar, falar feito um pastor, ou evangelizar ali, ele não ensinou, literalmente, né? Só pelo exemplo, mas a orar, ele ensinou. Ele ensinou a orar. E aí eu vou recorrer um pouco a Mateus 6, porque Mateus 6 tem um ensino, vamos dizer, mais prático, né? Das coisas práticas, visíveis. Então, ele fala em orar em intimidade. Mateus fala também de chamar, né, o nosso querido Deus de Pai. A gente deve orar sem repetições vãs, por favor, por favor, por favor, por favor. Não é assim, não é assim. Não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói. Não é desse jeito, né? O Senhor, ele tem boa memória, ele sabe de todas as coisas, ele lembra de todas as coisas. Mas a gente deve orar de forma simples, de forma breve, não precisa ser nada rebuscado, nada com grandes termos, né? Oh, ilustríssimo Deus. Não, ele é Pai, ele está perto. Às vezes, pessoas dizem assim, mas eu não sei orar. É claro que você sabe orar. Se você sabe falar, você sabe orar, porque orar é você conversar com Deus. Literalmente, é uma conversa com Deus, né? E sem esquecer de perdoar a quem ofendeu. Mas em Lucas, eu acho muito interessante, porque Lucas, ele enfatiza o orar, mas assim, o querer orar, o orar mais. Então, ele ensinou aos apóstolos como desejar orar mais, porque às vezes a pessoa ora 5 minutos, pronto, tá bom, não é? Ali. Aí você, mas ele não era para ser simples, não era para ser direto, era para ser simples, era para ser direto, mas você senta com um amigo e você conversa com ele por horas, não repetindo as mesmas coisas, mas falando de outras coisas vêm ali, né? Nessa intimidade, nesse compartilhar. E aí Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, pedindo que o reino de Deus seja estabelecido na terra e pedindo ajuda,
quanto à provisão, né? Pedindo perdão e resistência à tentação, mas sempre conversando com Deus a respeito das minhas dificuldades. Deus, eu estou com esse problema, mas a respeito das minhas alegrias, gratidão, né? Pelo que Deus tem feito. Essa semana eu tive uma alegria muito grande, minha filha sofreu uma cirurgia, mas foi tudo tão bem, foi tudo tão perfeito, tão maravilhoso. Eu chorei agradecendo a Deus aquilo que ele tinha feito, né, por ela, que é como um presente para mim. Continuando, né? É muito importante a coisa de orar. E aí, vejam o que dizem os versículos 9 a 13 de Lucas 11. Ele diz: por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Às vezes a gente bate na porta dos outros, por favor, vai pedir a Deus isso aqui por mim, né? Eu peço oração. A gente às vezes pede muita oração, mas é muito importante, e isso é importante, né? Que outras pessoas se juntem a nós em oração, mas é muito importante que nós cheguemos ao Pai, ao nosso Pai, e nos coloquemos diante dele em oração. É muito bom a gente se achegar a Deus e falar com ele diretamente, saber que o véu foi rasgado, né? A gente ainda não trabalhou isso aqui, mas quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Aí esse termo, o véu foi rasgado, o véu era que separava a entrada do Santo dos Santos, significando que agora nós temos acesso. Acabou a separação, acabou a limitação de acesso ao Santo dos Santos, né? Então, nós devemos ir lá e orar, e a palavra promete: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir para ele, tá? Esse é o que o nosso Deus nos garante. E aí ele coloca isso de um jeito que a gente possa entender bem. Ele se coloca como pai, lembrando, essa é a primeira coisa que ele coloca na oração. Ele diz assim: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso vai lhe dar uma cobra? Um pai não faz isso, né? Ou se pedir um ovo, será que ele vai dar um escorpião? Para a gente entender isso. E aí ele diz o seguinte: olha, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus vai dar o Espírito Santo a quem pedir. Então, resultado aqui, resumindo: bata, busque, peça, como você pediria a seu pai. Ore como uma criança ora, a qualquer momento, né? Conversando, eu quero, me dar. E aí, ele vai dar, é a promessa, né? E aí, prosseguindo, Jesus segue anunciando o reino, e nos versículos 14 a 20, nós vemos o relato de Jesus expulsando um demônio mudo. Isso para a gente pode não fazer muito sentido, mas para aquele público, para aquela audiência, isso é muito importante, porque a multidão ela ficou admirada, e alguns acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul. Por quê? Porque entre eles, eles tinham essa tradição de que para expulsar demônios, e olha que entre os senhores da lei, né, havia aqueles que expulsavam demônios também. E aí, o que acontece? Eles normalmente perguntavam o nome do Satanás, do demônio, né? Do anjo maligno que estava operando, para, de posse do nome agora, expulsá-lo pelo nome. Só que se o demônio é mudo, ele não pode dizer esse nome, e aí você não teria como expulsar, mas Jesus expulsou um demônio mudo, né? E a pessoa começou a falar, foi liberta. E aí eles ficaram assustados, né? Eles não entenderam nada. E aí começaram a questionar que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul. E aí o que acontece? Que era
hoste do mal, né? Jesus argumenta, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsam os filhos de vocês? Aqueles dentre os hebreus que expulsavam demônios. E ele argumenta também, mas se eu faço isso pelo dedo de Deus, se eu expulso demônios pela ação de Deus, aí ele declara, então chegou a vocês o reino de Deus. É incrível como Jesus sempre usava as oportunidades, mesmo as acusações, para declarar que o reino de Deus estava chegando entre eles. E Jesus continua também mostrando o seu poder entre eles. E isso é uma coisa que, para nós, deve ser bastante frisada. Muitas vezes a gente teme o mal, mas a gente faz isso porque não está consciente do grande poder de Deus, né? Muitas vezes, para nós, o demônio é grande e Deus é pequeno, e eu me sinto acuada. Mas os versículos 21 e 22 tem uma fala de Jesus dizendo assim, quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Parece meio vago, meio incompreensível isso aqui, mas os estudiosos, né, podem explicar isso facilmente. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, minha gente, Satanás, ele é forte e poderoso, porém, Jesus é ainda mais forte e vence Satanás com muita facilidade. A gente realmente precisa aprender a conhecer o poder de Deus e confiar nesse poder. Não desanimar, não se assustar, não temer, não ser acuado, né? E aí a gente precisa... vocês estão percebendo que aqui, nesse capítulo 11 de Lucas, há uma revelação do mundo espiritual. A gente vai ver mais detalhes aí para frente. Nós vamos ver que no mundo espiritual, as ações, elas são muito conhecidas de Deus. Então, o inimigo não está por aí aprontando coisas que Deus não conheça, que Deus não saiba, que Deus não controle. A gente é que desconhece. Mas, na medida que a gente conhece, isso aí passa a ser parte da nossa vida. A verdade é que a gente vive inserido no mundo espiritual, mas muitas vezes a gente ignora esse mundo espiritual, como ele opera. E como a gente não sabe como ele opera, a gente se assusta, né? A gente não espera coisas, então tudo nos surpreende, né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Jesus está dizendo assim, olha, Satanás, ele é sim, forte e poderoso, mas, se liga, eu sou muito mais forte e eu venço com muita facilidade. E aí, ele diz, Satanás não irá manter a posse de nada que ele tenha conseguido reter momentaneamente. Então, se ele tem uma vitória momentânea, aquilo vai ser entregue a Jesus na hora certa. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Outra revelação importante acerca do reino, minha gente, não há lugar neutro. Tem um versículo 23, que diz assim, aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu nunca entendia isso no natural. Por quê? Porque eu já morei num sítio, né, num espaço onde as folhas caíam das árvores. E aí alguém tinha que ir lá e juntar aquelas folhas. E havia também algumas crianças que, de repente, chegavam lá e via aquelas
folhas juntas era uma tentação, aquela tentação de pular em cima e espalhar aquelas folhas, né? Não por maldade de espalhar, mas era bom, era prazeroso, era gostoso. E aí eu pensava, eu não estou nem ajuntando as folhas, nem espalhando as folhas. Mas é muito importante que a gente entenda, Deus diz, não há lugar neutro. Você ou está juntando ou você está espalhando. E aí, olha o detalhe, esse trecho, ele é muito, muito revelador do mundo espiritual. Esse trecho explica, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, ele não estava lá para fazer sujeira. Então, vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. É muito importante que a gente entenda que a gente precisa ocupar o nosso coração. Pense numa casa abandonada. Você tem uma casa e aí você diz assim, não preciso dela agora, eu acho que eu vou deixar ela aqui. E você deixa a casa abandonada. O que acontece? Vêm pessoas e ocupam aquela casa. E é claro, vão fazer destruição ali. Isso acontece o tempo todo, né? Em obras paradas, em casas abandonadas, no mundo real, né? No mundo material. Mas no mundo espiritual, nós temos algo muito semelhante. Então, isso significa o seguinte: se você não encher o seu coração, não fizer o Espírito Santo de Deus habitar na sua casa espiritual, o maligno vem e vai ocupar. E tem mais. Às vezes, a gente vê alguém que está opresso, alguém que está ocupando um lugar e expulsa aquele demônio, mas não coloca nada no lugar. A gente não evangeliza, a gente não ensina, a gente não traz para perto de Deus. E o que acontece? Aquela casa fica desocupada e aí o maligno vem, mas ele vem agora com uma força muito maior, muito maior. Então, se você não vai cuidar de alguém espiritualmente, não traga essa pessoa para Deus. Se a pessoa está possessa, nós temos autoridade no mundo espiritual, assim como aqueles discípulos tinham. Mas a gente não pode estar expulsando o demônio de pessoas que não creem em Deus, por exemplo. Não é? Porque o inimigo, ele ocupa, mas você manda ele sair, ele diz assim, vou esperar você ir ali na esquina. Quando você for lá na esquina e deixar de mão essa pessoa que você acha que tinha ajudado, eu vou fazer muito pior com ela agora. Então, a gente precisa ser responsável no sentido de amar e cuidar, né? A palavra de Deus não diz ide e pregai o evangelho, ele diz ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Nós precisamos discipular, nós precisamos ensinar, nós precisamos dar exemplo, nós precisamos andar junto para que verdadeiramente essa pessoa possa ter o seu coração ocupado com o Espírito Santo e não seja mais sujeita a essas invasões do maligno, né? Jesus não veio apenas expulsar demônios, mas ele veio preencher as vidas de cada pessoa com as boas novas do Evangelho. Vamos lembrar disso, né? A gente tem a missão de estar espalhando a mensagem, mas enchendo o coração das pessoas, de cada um, com o Espírito Santo de Deus. E para isso a gente precisa conhecer melhor, né? Não vamos esquecer que a gente precisa conhecer para poder estar ensinando as pessoas. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E aqui, mais uma vez, Jesus repete a mensagem de que feliz é aquele que obedece. Lembra da história, né? É feliz quem está com o seu nome escrito nos céus, que ele falou lá no capítulo 10. Agora, no capítulo 11, vem uma coisa similar. Versículos 27 e 28. Dá uma lida. Jesus está falando à multidão
e uma mulher fala lá do meio, né? Uma coisa maravilhosa. Ela diz: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Já pensou? Ela falando de Maria, né? Maria já foi anunciado lá atrás, que a gente viu que o nome dela seria guardado, né? Com muito carinho, com muito amor pelas pessoas, porque ela é uma bem-aventurada, né? Ela foi a mãe do Salvador. Ela teve Jesus no seu ventre. Mas Jesus, nessa ocasião, respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Minha gente, há bom e há melhor. Então, é bom você reconhecer que Maria é bem-aventurada, mas é muito melhor você saber a palavra e obedecer a palavra. Saber a palavra e obedecer a palavra. Deus está preocupado com a nossa vida eterna, com nós estarmos com Ele na eternidade. Então, muito importante aqui, né? Jesus dizendo: mais bem-aventurados são os que ouvem as palavras e lhes obedecem. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Essa é uma coisa muito interessante. Vocês já viram que a palavra é cheia de trechinhos de ensino? Trechinhos, muitos ensinos, muitos ensinos. A gente não pode perder nenhum pedacinho da palavra, porque cada partezinha, ela tem um ensino, e esses ensinos, eles são como blocos de construção. Um junto com o outro vai construindo a edificação, né? A edificação que somos nós, o templo de Deus. Aqui nesse trecho 29 a 32, Jesus fala de crer a respeito dos sinais que nós já vimos. Aumentando a multidão, diz a palavra, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. Eu acredito que muitos de vocês estão familiarizados com Jonas. Jonas tem um livro, né? Há um livro chamado Jonas no Antigo Testamento, e tem aquela história, mais conhecida história como a história do grande peixe, né? Eu tive que ler essa história muitas e muitas vezes para minha filha. Toda vez eu dizia assim: vamos ler a palavra na hora de dormir. Ela: a história do peixe grande. Eu li a história de Jonas. E ali o que acontece, né? Jonas, tirando os detalhes todos, se você quiser saber mais, está lá em Jonas 3. É um livro curtinho, só tem 4 capítulos, esse está no capítulo 3. Aqui, Jonas prega a um povo incrédulo, um povo violento, um povo que tinha maltratado muito o povo hebreu. E Jonas, a princípio, ele se recusa a fazer isso. Deus manda ele lá pregar, ele diz: não, porque você é um Deus de coração mole, eu vou pregar, e eles vão se arrepender, e você vai perdoar os pecados deles. Jonas não queria que aquelas pessoas se convertessem. Ele sabia que essas pessoas poderiam se converter, né? E como ele era profeta, ele disse: não, eu não quero fazer isso, porque eu já sei o que vai acontecer ali. Mas Jesus dá um jeitinho de convencer Jonas, porque era tanto cuidado com aquele filho, né? Deus é assim, ele cuida de quem está recebendo a mensagem, ele cuida de quem está entregando a mensagem também. Então, faça isso, né? Seja um portador da mensagem de Deus, porque ele está cuidando de você também, principalmente, né? E aí, o que aconteceu? Jonas pregou aquele povo de Nínive e eles reconheceram que estavam em pecado. E o rei disse para a nação, né, decretou: olha, vistam-se de pano de saco, coloquem cinza na cabeça, façam um jejum, se arrependam. Aquele povo se arrependeu e Deus perdoou os pecados deles, né? Vejam, com uma mensagem pregada, é incrível, porque Jonas pregou, ele não fez sinais, não consta na Bíblia que Jonas fez sinais, mas ele somente pregou e aquele povo
aceitou aquela mensagem e se arrependeu, se converteu dos seus pecados e Deus perdoou. Da mesma forma, a Rainha do Sul, aqui vocês já devem ter ouvido falar da Rainha de Sabá, ela ouviu falar de Salomão e aí ela fez uma caravana com muitos e muitos presentes, ela era muito rica, ela foi visitar Salomão, e aí Salomão mostrou o que ele tinha feito, o templo, né? As ofertas, e aquela mulher reconheceu que Deus era Deus. E aí Jesus diz assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. E aí ele compara aquelas duas situações com a situação presente, né? A Rainha do Sul se levantará no juízo, e embaixo tem também assim, os homens de Nínive se levantarão no juízo. O que significa isso? Significa que eles serão testemunhas. Testemunhas é um julgamento. Eles vão ser testemunhas. Vão dizer assim, olha, eu só ouvi falar de Salomão, a rainha de Sabá, né? E diante daquelas maravilhas que eu vi, eu me convenci que Deus era Deus. Os homens malvados de Nínive somente ouviram a pregação de Jonas e se converteram, mas esse povo não se converte. E Jesus diz, agora está aqui quem é maior do que Salomão. Aí ele diz também, agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então Jesus apareceu, pregou, ele é maior do que Jonas, aquele profeta do Antigo Testamento, ele é maior do que Salomão, o grande rei, mas Jesus é muito maior do que ele. E aquelas pessoas queriam ver mais sinais. A rainha de Sabá, ela não disse, eu quero ver mais maravilhas para eu me convencer. Não, ela já se convenceu. Ela já se convenceu. Então, é muito importante que a gente se questione, né? Será que eu não já vi ou ouvi o suficiente para crer que Deus é Deus? Ou será que eu continuo duvidando que Deus é Deus? Será que eu ainda não me convenci que Deus é quem Ele diz que é, né? O grande Salvador da minha vida, a única esperança que eu tenho de vida eterna. A gente deve se questionar nisso, porque esse questionamento é para mim e é para você também, né? Continua esse texto de Lucas 11 com um alerta a respeito da pureza interior, né? O trecho dos versículos 37 a 41, ele fala muito a respeito da preocupação com a aparência, a respeito da preocupação com o que os outros acham, o que os outros pensam, como os outros me veem, e eu lá dentro não me preocupo de fazer no meu interior aquilo que é a proposta do reino. E aí o texto diz assim, tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Os fariseus sempre convidavam Jesus e depois ficavam de olho no que Jesus fazia, no que Jesus dizia, no que os apóstolos dele faziam, né? E aí a palavra diz que então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. E aí Jesus conhece os pensamentos, né? Ele disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Às vezes, a gente precisa se familiarizar com essa linguagem, porque Jesus usa uma coisa clara que está sendo vista ali, olha, você limpa o exterior do copo, né? Mas você não se preocupa com o que está dentro, e aquele copo ali está representando a minha vida. Eu me preocupo com aquilo que eu estou fazendo, eu estou seguindo o cerimonial, agora eu vou lavar as mãos, mas lá dentro tem nada limpo. Por quê? Porque o cerimonial, ele foi estabelecido para representar coisas internas. Deus sempre operou dessa forma, para a gente capturar melhor, né,
ele era muito lúdico, ele ensinava de um jeito que a gente pudesse entender. Mas a gente não pode ficar pensando assim, aqui eu estou lavando minha mão, pronto, cumpri o que era para ser. Não, o lavar das mãos representava o lavar-se interiormente. Era um lembrete, olha, você vai comer, coma de coração limpo, faça a sua higienização interior. Aí eles lavavam a mão e ficavam dizendo, mas você não lavou a sua mão. E aí Jesus dizendo, não é mais, o seu interior está cheio de ganância, está cheio de maldade. E aí isso significa que o seu lavar de mãos não tem significado nenhum, né? Aquele cerimonial, ele precisava representar o que de fato estava acontecendo lá dentro. E a gente precisa se preocupar com o que está acontecendo nas nossas vidas, não o que os outros acham. Não, eu fui para o culto, não, eu fui para a célula, não, trabalhei muito no ministério, eu fiz mais do que os outros fizeram. E você fez com amor, e você, quando você foi para a célula, você encorajou o irmão ou você botou ele para trás? Você incentivou, né? Atraiu para Jesus, ou você deu uma palavra que ele disse, não, nunca mais eu piso aqui. Então, é importante você saber como você faz as coisas do jeito de Deus. É isso que esse trecho está falando, né? A gente precisa se preocupar com a nossa revelação de Jesus, o Jesus que mora dentro de nós, que habita no nosso templo, né? No templo que somos nós. E Jesus confronta as práticas, né, dos rituais de pureza exterior, sem ter o cuidado principal com a pureza interior, né? De estar ali olhando. Cláudia. E aí, prosseguindo... Kátia, podias pedir que o Elione desligue o microfone? Para o trecho dos ais do Lucas 11. E não são poucos, viu, minha gente? São muitos. Olha, eu vou dizer de novo, né? Estudando isso aqui, eu descobri que Lucas é o livro da Bíblia que tem mais ais. E o termo ais eu coloquei aí embaixo desse slide, né? Para vocês fixarem melhor. Esse termo ai, ele é usado várias vezes, não somente nesse trecho, como em outros lugares da Bíblia. Mateus usa bastante também, tem no Antigo Testamento, e esse termo, ele denota um aviso divino ou uma condenação. É um termo que denota assim, olha, é como se fosse, ai, que pena, né? Que coisa triste. Os fariseus e os peritos da lei, eles se preocupavam com o cumprimento dessas regras externas, como a gente falou, que hoje a gente chama de legalismo. Mas eles negligenciavam as coisas internas, invisíveis, que são as realmente importantes, né? Os peritos da lei, eles faziam listas de regras que oprimiam o povo, então não pode usar a roupa assim, não pode comer isso e aquilo, mas a preocupação com o interior é mais importante. Então, só alguns exemplos de ais aqui, né? No 42, no versículo 42, diz assim, ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, claramente, Jesus não está dizendo, olha, não dê o dízimo da hortaliça, não dê o dízimo da hortelã. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, faça isso, dê o dízimo sim. Agora, tenha o cuidado de manter a justiça e o amor de Deus. Muito importante isso. E aí, tem outro ai, no versículo 43, né? Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Há um trecho da Bíblia que diz assim, muitas vezes eu falei, né? Senhor, Senhor, né? E aí, Jesus diz assim,
eu não te conheço, porque você pode, às vezes, até expulsar demônios em nome de Jesus, mas isso não significa que o seu coração está no lugar certo, que o seu coração está onde Jesus quer que ele esteja. Então, olhe onde está o seu coração. E uma repreensão grande no versículo 52 para os peritos da lei, aqueles que conheciam a lei, que diziam isso está certo, isso está errado, segundo a lei de Moisés, né? Jesus diz, vocês se apoderaram da chave do conhecimento. Quem conhece as coisas, minha gente, tem muito mais responsabilidade. Também é bíblico isso. Muito mais será cobrado de quem conhece as verdades de Deus. A palavra diz até assim, eu não quero saber mais do que você pode, porque quando você conhece a palavra, é preciso que você viva essa palavra, não é? E você ensine direito, você repasse isso. E a palavra continua, vocês mesmos não entraram e não só não tomaram posse daquilo que Deus tinha revelado, como impediram os que estavam prestes a entrar. Nós temos a obrigação de levar o nosso conhecimento para proveito das pessoas ao nosso redor, que as pessoas também conheçam e se acheguem a Deus. E agora, chegando na parte final aqui, os versículos 53 e 54, os tolos recusam a repreensão. Jesus diz assim, a palavra diz assim, quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei, depois de ouvirem todos aqueles ais que a gente estava comentando há pouco, eles começaram a se opor fortemente a Jesus e a interrogá-lo com muitas perguntas, tentando apanhá-lo em algo que dissesse. Aí, eu listei aqui uma série de provérbios que fala a respeito de você receber repreensão. Gente, no mundo espiritual, é muito importante que nós sejamos ensináveis. E não importa se você é aprendiz, se você está chegando agora, é um bebezinho recém-convertido, ou se você já está lá em cima, na caminhada, andando um tempão, sabe da palavra, anda por ali, é líder. Todos nós precisamos acatar repreensão, sermos ensináveis. Olha o que a palavra diz em Provérbios. Aqui só tem o livro de Provérbios, tá? Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Quem é sábio entende o valor da repreensão, entende o valor de você ser admoestado, de você ser ensinado de que aquilo ali não está bom. Olha, você está bem, mas você não é perfeito, então você pode melhorar. Essa parte aqui pode melhorar um pouco. E o sábio, ele toma isso para si e tenta melhorar ali, mas, do contrário, o zombador não, ele odeia a repreensão. Olha o que diz 15:12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Não é muito sábio, né? Não está buscando o conselho. Olha o que diz o 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Mais um, o versículo 15:32 diz assim: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Esse ouvir bem entendido é o ouvir em obediência, né? É ouvir recebendo aquela mensagem, não é só escutar, é ouvir, é receber, reter a repreensão. Esse obtém entendimento. Você estava ali, ó. Normalmente a gente está querendo fazer o bom, o certo, né? Então, se a gente faz alguma coisa, é entendível que você estava enganado, estava achando que era certo. Então, você fica com mais entendimento se você recebe a repreensão. Versículo 12:1, finalmente. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Deus assemelha a tolice o fato de você rejeitar a repreensão. Enfim,
muitas coisas importantes nesse capítulo 11 de Lucas. Eu fiz um slide só para a nossa reflexão, minha gente. Eu não sei que hora você começou a ver isso aqui, mas olha quanta coisa importante para a gente refletir nesse capítulo. Primeiro, como é a minha conversa com meu Pai Celestial? Será que ela é espontânea? Eu quero falar com ele ou ela é forçada? Chegou a hora de eu falar com meu Pai Celestial. Vou marcar aqui o tempo para dar aquele tempo necessário que eu queria, né? Será que é uma conversa simples, é direta? Ou será que é algo rebuscado, né? Vou fazer essa frase aqui bonita para Deus, né? Normalmente escondendo alguma coisa que eu estou sentindo de verdade. Será que a sua conversa ela é focada nele? O que você gosta? O que você achou daquilo que aconteceu, do que eu fiz, do que eu disse, né? Ou será que ela é focada em mim? Eu preciso disso, eu queria aquilo, me arruma esse negócio aqui, eu estou tão triste, eu estou tão preocupada. Qual o foco da sua conversa com Deus? O foco é nele ou o foco é em você? Aí um pouquinho mais, né? Eu estou juntando ou estou espalhando? Eu espero que vocês tenham entendido a história do juntar e do espalhar. De que time eu faço parte? Às vezes alguém diz assim, eu sou neutro, né? Nem sou vermelho, nem sou azul. Eu não sei quem conhece aqui de Pastoril, mas tem uma figura chamada Diana, né? A Diana ficava de azul e de vermelho, nem era para um lado, nem era para o outro. Não tem isso no mundo espiritual. Com Deus, você ou ajunta junto com ele, ou você espalha. Escolha o seu lado. Se ligue. Outro ponto de reflexão, o que eu ouvi e o que eu vi, o que Deus me deu a perceber, é suficiente para eu, de fato, crer em Deus? Ou será que eu ainda estou duvidando? Será que eu ainda não acredito? Será que eu ainda acho que não sou filho? Será que eu ainda acho que ele não me ouve? Será que eu ainda acho que eu não mereço, né? Será que eu ainda acho que ele se esqueceu de mim? Todo mundo sim, mas eu não. Outro ponto, eu estou ligado que obediência é mais importante do que poder. Obedecer é mais importante do que expulsar demônios. Não tenha a menor dúvida disso. Obedecer é mais importante do que curar vidas. Isso é mais importante para Deus, a minha obediência e a sua. Porque o curar e o expulsar demônios, entenda, não é ação minha, é ação dele. É ação dele para o bem das pessoas. Deus faz isso. Às vezes a gente confunde muito. Por que a gente vive tão longe de Deus? A gente fica achando que alguém cura, que alguém expulsa demônio, né? Chama fulano, eu quero orar com ciclano, eu preciso da oração de não sei de quem. Você não precisa da oração de ninguém. Você precisa de Deus, na verdade. Então, às vezes, a gente até expulsando um demônio, às vezes até curando alguém, a gente serve de pedra de tropeço na vida das pessoas, saiba. Mas é muito importante que você saiba que o que Deus quer de nós é obediência, somente. Outro ponto de reflexão. Será que eu tenho me preocupado mais com as aparências, aquilo que eu projeto, ou exterior, ou a vontade de Deus na minha vida, o meu mundo interior, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço de verdade lá dentro? Finalmente, qual a minha reação diante de uma repreensão? Será que eu recebo a repreensão e fico mais sábio? Fico entendendo melhor as coisas? Ou será que eu rejeito, eu dou uma desculpa, não foi isso, ou fico irritado, fico chateadinho, faço biquinho? E aí, qual é a sua situação? Aqui agora vamos passar para a nossa conversa. Vamos aqui chegar. Bem-vindos! Que bom ver vocês todos aqui. É o momento da gente trocar agora. O que vocês têm a perguntar ou a comentar a respeito do capítulo 11 de Lucas? Que turma silenciosa. Minha gente, esse último slide aí, cheio de reflexão. Falem comigo. Oi, Kátia. Bom dia.
Tá me ouvindo, Kátia? Alô? Tá me ouvindo? Turma mais quietinha. Tá me ouvindo, Kátia? Marcos? Ele. Talvez seu microfone esteja baixo. Eu aumentei no máximo agora. Ai, para, sou eu, o meu que está baixo. Desculpa. Tem alguém falando aí, eu não estava ouvindo ninguém, mas também o meu microfone aqui que estava baixo. Está me ouvindo agora? Agora eu estou, Marcos. Antes não estava, não. Desculpa. Certo. Não, tudo bem. Não, eu acho que nós todos, não vou falar de todos, né? Vou falar de mim mesmo, temos a tendência a mais procurar nos desculpar diante de uma repreensão que a gente ouve, do que se aquietar e dizer, eu não sei se isso procede ou não. Eu vou orar e para ver se essa repreensão que eu ouvi faz sentido, né? Pode ter sido feita com espírito belicoso para me destruir, mas isso o espírito vai me orientar, né? Mas aí a gente simplesmente reage e reage na mesma medida da repreensão que ouviu, né? Ou seja, não há crescimento nenhum. Então, eu acho que esse é um problema, eu estou falando de mim, mas eu quero crer que talvez seja um problema comum na comunidade dos seguidores de Jesus, né? O que sinaliza que precisa haver muito crescimento ainda nessa questão de se aquietar, quando ouvir uma crítica, aquiete-se primeiro, para saber se aquilo procede ou não, em vez de reagir na lata, né? Porque normalmente na lata não vai ter sabedoria. Era só isso aí. Obrigado, Kátia, pela exposição. Excelente, Marcos. Mas aqui há 2 pontos muito importantes para a gente falar sobre isso. Primeiro é a forma como você fala. A forma, ela pode ser edificante, uma forma, né, de mostrar um caminho para você crescer em amor, mas ela pode também ser algo pejorativo, dizer, olha, tá muito ruim, tá vendo aí que você farrapou e pá, meu irmão, isso aqui. Então, a forma de falar, ela precisa ser edificante, ela precisa ser em amor. E a segunda coisa que é muito importante, e às vezes a gente não dá crédito, é que a gente precisa, para falar, ter autoridade sobre a vida da pessoa. O que significa autoridade sobre a vida da pessoa? É que nós estamos dispostos a ajudar aquela pessoa, a caminhar com aquela pessoa, a ouvir daquela pessoa também. Então, você não pode ir chegando e dizendo, eu achei esse negócio aqui, está todo esculhambado, olha esse negócio, você fez isso errado, fez isso mal, mas eu preciso construir isso, né? Eu preciso construir essa relação de confiança que me dá autoridade para falar na vida de uma pessoa, para interagir na vida de uma pessoa. Então, esses 2 aspectos são muito importantes para facilitar, né, a outra pessoa estar recebendo aquilo que a gente colocou também. Muito bom. Isso é verdade, Kátia. Eu me referi só ao lado que recebe. Uhum. Tem uma maneira de falar também para edificar, mas mesmo porque você não controla o que os outros dizem. Os outros podem falar cheios de amor ou não. Meu ponto foi que mesmo que venha sem amor, não reaja na lata, pense e reflita sobre isso, né? Porque pode ter um ensinamento, quem sabe, e apresente diante de Deus, isso que eu ouvi, faz sentido, Senhor? Se for, me convence, né? Agora, você tem razão, às vezes, na hora de encorajar, muita gente fala assim, eu queria falar com a ousadia de João Batista, mas é preciso ter o espírito que João Batista tinha para falar com a autoridade dele, sabe? E em Jesus Cristo tem um espírito. Paulo diz, depois de falar sobre muitas coisas, muitos dons, ele diz assim, olha, eu vou mostrar para vocês agora, isso no final do capítulo 12, o caminho mais excelente. E aí fala do amor, que mesmo que eu tivesse curado todas as pessoas, mesmo que eu falasse todas as línguas de homens e de anjos, se eu não tiver amor na maneira como eu importo, como eu falo, isso não me vale nada. Então, ele enfatiza a importância de falar exatamente do jeito que você falou, que é com amor, procurando o bem da pessoa. Mas isso é outro ponto, né? Que é, quando eu falo, eu me referi só à pessoa que está ouvindo, né? Então, reflita e pense
Quem sabe não tem alguma pérola de sabedoria nessa crítica que você ouviu, né? Perfeitamente. Ok. Perfeitamente. E aí, alguém mais? Quem mais? Onde é que está Flávio? Essa é uma boa pergunta. Cadê Flávio? Flávio parece que não está aqui hoje. É verdade. Minha gente, me tocou muito aquela fala de você já viu e ouviu o suficiente, né, para crer. Às vezes, nós achamos que cremos, né? Às vezes, nós achamos que vimos e achamos que somos mesmo, né, cristãos. Mas é muito importante que a gente entenda que o conhecimento de Deus e o entendimento de Deus, ele se dá pela nossa aproximação com Ele. E, para mim, essa coisa tem sido muito recorrente, ela tem sido muito repetida, né? Você precisa me conhecer, você precisa me conhecer. Por quê? Porque chega uma crise, chega uma pandemia, e eu fico achando que eu vou morrer. Eu fico achando que é o fim do mundo. E muita gente se suicidou nesse período. Muita gente entrou em depressão nesse período. Muita gente ficou desesperançado nesse período. Por quê? Porque não tinha as raízes fincadas num Deus que é muito mais poderoso do que uma pandemia. Então, a gente sofre, a gente se abala, a gente perde o prumo da vida. E, às vezes, a gente perde o prumo nem só com uma pandemia, a gente perde o prumo com a falta de emprego, a gente perde um prumo com uma separação conjugal, às vezes a gente perde o prumo porque perdeu um ente querido, a gente perde o prumo por muitas coisas. E é muito importante que a gente entenda que, assim, Deus, ele está presente em nossas situações. Deus, ele está presente no momento mau e no momento bom. Jó é um grande exemplo bíblico de quem passou por uma situação tremenda. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a confiança em Deus. Ele não perdeu a confiança em Deus. Ele era amigo de Deus. E ele sabia, a mulher dele disse, por que você não blasfema? Por que você não diz que você rejeita esse Deus e se mata? A mulher é louca. Mas ele disse, não, Deus é Deus, né? Deus é Deus, a gente precisa saber que Deus é Deus em toda situação. Então, que a gente possa estar verdadeiramente compreendendo de que os sinais que nos foram dados, o ensino que nos foi dado, as oportunidades de experiência. Gente, cada conversão, se você olhar para cada pessoa convertida dentro da igreja, isso é um milagre. A minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. Deus fez outra criatura de mim. Então, isso é verdadeiramente um sinal maravilhoso, e nós vemos esses sinais constantemente e nós negligenciamos isso. O poder de Deus atua no meio de nós constantemente, então nós precisamos rever, né, o nosso entendimento de quem Deus é e da proposta de Deus para as nossas vidas. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Estamos chegando no final. Muito bem, obrigada por vocês estarem aqui, convidando o pastor Jason. Vamos nós, sua mensagem final, sua oração para a gente. Bom dia, gente, bom dia a todos. Né? Que alegria, mais uma vez aqui, esse momento que sempre, assim, eu honestamente, eu sempre tenho uma certa tristeza com esse momento do Apegando às Escrituras. É a hora que acaba, porque parece que foi muito rápido, né? Porque a gente, quando está se deleitando, vem né? Uma coisa, outra, e pum, deu a hora, já deu a hora, tem que acabar. Tá? Mas que a gente possa, como temos dito sempre, que isso possa nos servir de encorajamento,
né, para a busca cada vez mais nas Escrituras, na palavra, no deleite com essa palavra. Né? Muito bom. Muito bom, gente. Vamos orar. Estou aqui já correndo, atrasado para ir para a igreja. Estou saindo agora. E vamos colocar diante de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é atual, a Tua palavra é para hoje. Obrigado, Senhor Deus, pela exposição da palavra, pela Tua filha Kátia, Deus. Muito obrigado por esse tempo aqui que tem sido de grande proveito para todos nós. Que nós possamos viver tudo isso que estamos aqui nos deparando. Pai, dai-nos um dia na Tua presença, no Teu cuidado. Queremos glorificar o Teu nome, queremos, Pai, testemunhar acerca do Teu nome. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos, a todas. Uma boa semana. Nos encontraremos no culto logo mais, então, tá bom? E aí, amém. Hoje a gente segue, né? Hoje, justamente nessa proposta do Deus Provedor, a gente vai falar justamente hoje que Deus nos proveu mandamentos, leis, ou seja, tudo isso, esses ensinos todos muitos deles que a gente acabou de ver agora, isso é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Então, aguardo vocês lá. Deus abençoe a todos. E, Geison, o bolo estava bom?